Na videoaula de hoje, nós vamos estudar as características dos SPDA Franklin e SPDA Gaiola de Faraday. Vamos avaliar as características e os níveis de proteção de cada tipo de SPDA com parte prática. Bom, gente, nossa aula de hoje é sobre SPDA, método de Franklin e o método Gaiola de Faraday. Nessa videoaula, vocês vão aprender alguns conceitos da utilização do método de Franklin e algumas características também da gaiola de Faraday. Inicialmente, vamos fazer uma introdução. É importante salientar que o SPDA, que é o Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, ele não pode, gente, assegurar proteção absoluta de uma estrutura, de pessoas ou bens. A utilização do SPDA é importante ressaltar que, em conformidade com a NBR 5410, quando ele é instalado e projetado em função dessa norma, ele reduz de forma significativa os riscos de danos devido às descargas atmosféricas. Então, nenhum SPDA tem 100% de eficiência. A máxima eficiência de proteção é o nível 1 de proteção, 98%, visto já em uma videoaula onde a gente detalha esses níveis de proteção. Quem não assistiu essa videoaula, faça o seu cadastro no meu canal, que vocês vão ter lá disponível essa aula para poder assistir. O nível de proteção do SPDA ele vai depender da classificação e do tipo da estrutura que está sendo analisada a utilização do SPDA. A eficiência de interceptação do SPDA é a relação, gente, entre a frequência anual de descargas atmosféricas que são interceptadas pelos captores e a frequência de raios sobre a estrutura. Bom, a probabilidade de penetração de uma descarga atmosférica no volume a proteger é consideravelmente reduzida pela presença de um subsistema de captação, desde que ele esteja corretamente projetado, gente, e em conformidade sempre com a NBR 5419. Os captores, eles podem ser construídos por uma combinação qualquer dos seguintes elementos: hastes, cabos esticados, condutores em malha e elementos naturais. No estudo de cada método de proteção, nós vamos analisar esses elementos. O sistema de aterramento do SPDA possui uma função muito importante, que é fluir o potencial elétrico para a Terra. Então, a resistência de aterramento do meu sistema tem que atender às especificações da NBR 5419, que diz que para eletrodos não naturais, que são as barras injetadas no solo, essa resistência deve ser menor do que 10 ohms. O método de Franklin. Como é que funciona esse método de Franklin? O dimensionamento da área protegida pelo método de Franklin é baseado em um cone imaginário, cuja aresta tem origem no topo da haste vertical, ou seja, no topo do mastro do captor de Franklin, que é considerado. Bom, o ângulo de proteção do captor ele é definido pela tabela do slide a seguir que nós vamos estar vendo, que é uma tabela definida pela NBR 5419. E ela varia em função do nível de proteção e a altura que a minha haste vai estar, ou seja, a altura da edificação. Pois bem, aí eu apresento essa tabela para vocês. Essa tabela apresenta nível de proteção nessa coluna aqui, do nível 1 até o nível 4, e aqui a altura da edificação formada juntamente com a altura da edificação com a altura do captor. Então, de 0 a 20 metros, eu consigo, com um ângulo de proteção 25 graus, nesse ângulo de proteção, eu consigo o nível 1 de proteção.
Mas para edificações superiores a 20 metros, vocês podem observar aqui, eu não consigo utilizar o método de Franklin para dar esse nível de proteção. E assim, vocês observam o grupo 2, o grupo 3 e o grupo 4. A observação que eu faço é que edificações com alturas, acima de 20 metros, vocês podem observar aqui, não é possível, utilizando o método de Franklin, dar nível 1 de proteção. Você pode conseguir nível 2, nível 3 e até o nível 4 de proteção. Então, existe limitação na instalação do método de Franklin para proteger a estrutura. Aqui tem um desenho do método de Franklin, onde eu tenho uma edificação, tenho aqui o captor, o mastro, e esse cone imaginário que forma, vocês estão olhando aí e observando pela essa linha amarela, onde eu tenho aqui o ângulo de proteção, que nós vimos na tabela anterior, e desse ponto aqui que eu estou marcando, da haste aqui, que é o mastro, até o solo é a altura, que deve ser considerada em função da tabela vista anteriormente. Eu tenho a haste ou mastro, conectado no meu SPDA de Franklin. Tenho o aterramento, que os eletrodos podem ser não naturais, são aqueles eletrodos que você injeta uma barra de 2,40 m, 2,20 m, conforme a necessidade e a resistência a alvo de aterramento, deve ser menor do que 10 ohms, constitui o sistema muito importante do SPDA, que é o aterramento. Então, nessa figura, vocês podem observar que o método de Franklin com uma haste, ele me dá uma proteção de um cone. O volume a ser protegido forma-se em torno desse volume da área da edificação, por exemplo, um cone de proteção. Vocês podem também estar vendo nessa figura que surgiu ao lado, quando a gente utiliza o eletrodo natural, que é um eletrodo que vai dentro da edificação, ou você pode também utilizar a própria armadura. Aqui um exemplo do eletrodo descendo no interior da coluna e indo até o sistema de aterramento final. Isso melhora a resistência de aterramento do sistema e torna o SPDA mais eficiente. E é mais econômico você utilizar eletrodo natural. Obviamente, o projeto deve ser acompanhado desde o início da obra e tudo mais. Aí um exemplo do captor e das luzes de balizadores, os balizadores sinalizando que ali tem um sistema de SPDA em caso de algum helicóptero, alguma coisa passar perto da edificação. É muito importante isso, além de importante, ele deve ser instalado, os balizadores. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um método de Franklin com duas hastes. Na verdade, o que eu fiz aqui? Eu dobrei aquele desenho anterior, era uma edificação, eu imaginei que a minha edificação cresceu em forma horizontal e uma haste só não atenderia o volume. Aí vocês podem observar na figura que foi colocado duas hastes, que agora sim eu consigo dar uma proteção utilizando o método de Franklin com duas hastes. Obviamente, eu devo consultar a tabela para ver se o nível de proteção que eu desejo é possível em função da altura, A altura que eu estou dizendo é a altura do mastro aqui, do ponto mais alto do mastro, até o solo. Então, com duas hastes, eu consigo fazer a proteção dessa edificação. Com uma haste só, eu não conseguiria para proteger nesse exemplo que eu estou colocando aqui para vocês. Pois bem, gente, agora a gente caminha para uma prática. Uma parte prática, na verdade, é uma filmagem de um SPDA do tipo Franklin, onde eu vou mostrar para vocês todos os elementos que fazem parte desse tipo de SPDA. A estrutura que eu estou apresentando aí para vocês é uma caixa d'água, onde eu utilizo o método de Franklin para fazer a proteção dessa estrutura. Vocês podem observar pela imagem que é uma estrutura pequena, onde uma única haste, vocês podem observar lá na ponta, essa haste é da ponta do captor até o solo, ela é o suficiente para
proteger essa estrutura. Então, a gente pode observar que caixa d'água, torre com antena, você utiliza como estrutura de proteção, como um SPDA de proteção, você utiliza um método de Franklin, não é? Porque ele vai formar, como nós vimos na parte teórica, ele vai formar um cone de proteção nessa estrutura que vocês estão observando aí. Então, o método de Franklin, ele tem aplicações, né? E a aplicação que a gente pode detectar, né, é a utilização do Franklin em torre de TV, em caixa d'água e estruturas que são menores, e uma única haste é possível de realizar a proteção. Vocês ainda observam na imagem que o cabo de descida ele está descendo ao lado da escada, né, que dá acesso a essa caixa d'água. Pois bem, gente, agora vamos para outra parte prática. Vou apresentar para vocês um tipo de SPDA que é o gaiola de Faraday. Bom, agora vamos para o método de Faraday. O método da gaiola de Faraday é um método, gente, muito utilizado atualmente. E ele é baseado na teoria de Faraday, segundo a qual o campo no interior de uma gaiola blindada é nulo, mesmo quando passa por seus condutores uma corrente elétrica no valor elevado. Na verdade, isso é o primeiro experimento lá que Faraday fez, comprovando que no interior de uma gaiola blindada, o campo elétrico é nulo. O que nós vamos fazer? Vamos utilizar essa metodologia, vamos pegar uma edificação e colocar uma gaiola nessa edificação. Essa gaiola vai circular uma corrente quando a descarga incidir sobre os captores, né? E no interior dessa gaiola, que é no interior da edificação, você tem um campo elétrico nulo e vai apresentar para vocês uma proteção adequada a essa edificação. O método de Faraday ele vai consistir em instalar um sistema de captores formado por condutores horizontais a serem instalados na cobertura da edificação. Eles são interligados em forma de malha. Você faz uma malha, é como se você estivesse fechando, né? Imagina uma gaiola fechando a gaiola através da interligação, né, de malha, cujo módulo dessa malha, que é a largura da malha, né, da largura da malha e comprimento, também ela deve estar de acordo com a tabela que está no próximo slide, que é uma tabela fornecida pela NBR 5419. Ou seja, o método da gaiola de Faraday, ele apresenta-se como uma solução muito mais eficiente do que o método de Franklin, que vamos ver até no próximo slide aí. Então, essa estrutura, vocês podem observar, essas linhas em vermelho são os condutores esticados. Eu tenho lá em cima, no topo da edificação, o mastro ou os captores, o mastro com os captores. E tenho os captores formados aqui por condutores horizontais. São todos esses condutores aqui que estão fazendo a malha da minha gaiola, né? Que tem um módulo, que está a largura versus o comprimento. E aqui, gente, eu tenho os cabos de descidas, ó, cabos de descida. E tenho também, para fechar a estrutura do SPDA externo, lembrando que aqui a gente está falando do SPDA externo, tem a parte interna, que é o dispositivo de proteção contra surto, né, que nós vimos já há 3 meses atrás na nossa videoaula. Então, o sistema de aterramento é muito importante. Pode ser eletrodo natural e não eletrodo não natural. A tabela que surge é a tabela que eu referenciei anteriormente para vocês. Nível 1 de proteção e o módulo da malha, que é largura vezes comprimento. Então, se eu quero um nível 1, a malha tem que estar com 5 por 10. Se eu quero um nível 2, 10 por 20. Nível 3 também 10 por 20. E nível 4, 20 por 40. Aqui eu tenho o exemplo, como eu tinha mostrado no método de Franklin, eu vou mostrar aqui no método da gaiola de Faraday, que é os eletrodos naturais, onde vocês podem observar o eletrodo que vai conduzir o potencial elétrico vindo da descarga, esse eletrodo está na cor mais escura mostrada aí, passando dentro da coluna. E a cada pavimento que vem, vocês observam, tem uma emenda,
né, feita aqui nesse ponto em uma curva. Essa curva vai pegar a malha de cada pavimento. E tem um exemplo de uma foto em uma visita, eu fiz uma vistoria em um sistema SPDA, né? Esse sistema SPDA, a descida dele é natural, então ele não é feita por cabos, ele já desce, como vocês podem observar aqui, eu estou passando um mouse aqui nesse eletrodo, ele desce por aqui. Aqui vocês podem observar na minha foto, retirada, que não existe cabo de descida aqui, a descida já vem pelo eletrodo natural e vai até o terra dissipando toda a potência. Então, observando aqui, o método da gaiola de Faraday é muito mais eficiente do que o método de Franklin. Quando a gente fala em gaiola de Faraday, eu gosto de comentar com os alunos o seguinte: quando você está num período aí que está uma tempestade forte, ficar dentro do carro é o melhor local. Por quê? O carro é blindado desde que as janelas estejam fechadas. Então, ele forma uma gaiola de Faraday. Então, o método de SPDA utilizando gaiola de Faraday é muito mais eficiente que o método de Franklin. A parte prática 2 é relativa ao SPDA gaiola de Faraday, onde vocês vão ver, né, a estrutura que compõe um sistema SPDA tipo gaiola de Faraday. Vocês vão estar vendo o vídeo e apresentando aí para vocês todas as partes que compõem esse sistema. Bom, gente, vou apresentar para vocês agora o SPDA gaiola de Faraday. Vocês podem observar na imagem que toda a edificação, em volta da edificação, nós temos os condutores, captores. Ele fecha na minha edificação em formato retangular. No centro da edificação, vocês podem observar, tem um condutor descendo e fechando a minha gaiola, né? Então, se a gente imaginar, essa edificação é retangular, na parte central, vocês estão vendo, tem um condutor que fecha com a malha em volta, né? Fechando uma gaiola de Faraday. E subindo, vocês podem observar, tem um cabo que ele chega até os captores, né? O mastro até o captor lá em cima. Ou seja, no nosso exemplo, uma edificação com um SPDA tipo gaiola de Faraday. Vocês podem ver na imagem que em volta da edificação tem os condutores captores fechando a gaiola e um condutor central, né, fechando toda a gaiola de Faraday. Estão observando aí, dando continuidade no SPDA gaiola de Faraday, eu estou filmando aí, mostrando para vocês os cabos de descida. Vocês podem observar, ó, desce um cabo na lateral, ele dá continuidade e desce na outra lateral, na face frontal da edificação. E na face traseira eu também tenho os cabos de descida. Continuidade ainda, vocês podem observar outra visão do cabo de descida. Então ele desce e vai até o eletrodo de aterramento. Esse eletrodo de aterramento é um eletrodo não natural, é uma haste que está enterrada no solo, né, de 2,40 m, permitindo com que o potencial elétrico, em caso de uma descarga, ele desça para seja dissipado todo pelo terra. Ali em cima vocês podem observar onde está o meu captor, né, e o cabo de descida. Do outro lado da edificação eu também tenho os mesmos cabos de descida. Então, se vocês observarem, nós vimos na imagem 1 que vocês estão vendo aí no vídeo, eu tenho a minha malha lá em cima da edificação, né? É a edificação retangular, com os condutores captores em volta e um condutor central fechando, né? E um condutor também na parte do meio, né, em diagonal, fechando a minha gaiola. Pois bem, gente, então a partir desse experimento, vocês observaram um SPDA do tipo gaiola de Faraday que apresenta, né, um grau de proteção melhor do que o método de Franklin.